Tem alguém que você conhece que falta muito no trabalho, às vezes aparece machucado, tem dificuldade de completar um pensamento, te levanta algum alerta diferente? Isso pode ser dependência química e esse é o nosso papo de hoje. E para bater esse papo com a gente, está aqui Luiz Guilherme Labinas, ele que é médico psiquiatra, e Ivo Neves, que é especialista em sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos. Eu já vou começar perguntando aqui então, o que é dependência química? A dependência química eu costumo colocar em 3 pilares, né? A necessidade e o consumo da droga, o quanto aquilo atrapalha a sua vida e os sintomas físicos relacionados. Então, vamos pegando cada uma dessas partes, né? Você precisa fazer o uso cada vez mais intenso daquela droga, seja álcool, seja outra substância, cocaína, maconha, e você pensa muito naquilo, fica buscando formas de ou ter mais consumo, ou então perde muito tempo pegando os efeitos do uso, né, aquela ressaca pós-álcool. Além disso, você começa a ter perdas na sua vida social, perdas na sua vida profissional, conjugal e, finalmente, sintomas de abstinência, tolerância, que é aquela coisa que as pessoas acham que é legal, né? Você toma, nossa, eu tomo 4 doses de uísque e fico bem. Agora, eu tô tomando 6 e continuo bem. Você acha que é bom, mas isso é tolerância. Isso também está dentro desse tripé da dependência química. E onde que nasce a dependência química? Você tem aí vários fatores. Então, tem fatores sociais, familiares. Então, existe o componente genético, por exemplo, relacionado ao uso do álcool, ao uso das outras drogas. Existe também lares que você tem introdução muito precoce, né? Muita gente acha que é legal. Você fala assim, eu vou introduzir o álcool com 13 anos para o meu filho, para minha filha, porque ele bebe em casa. Isso não é legal. Você está fazendo a introdução precoce de uma droga, né? E não existe uso seguro. Então, também essa introdução precoce faz parte. Quando você tem violência doméstica, lares mais estruturados, você também tem maior predisposição para isso. Quando você tem transtornos mentais, então é comum o consumo e a dependência relacionada à depressão, por exemplo. Então, esses fatores de risco vão fazendo com que a pessoa não só consuma, quando esse consumo passe a ser um transtorno, né? Um padrão de dependência é o quanto aquilo significa na sua vida. Aí você fala, eu tomo uma dose de cachaça todo dia. Aí você fala para a pessoa, então para, não toma não. A pessoa fala assim, não, mas eu consigo. Então tá bom, então a gente vai combinar o seguinte, você vai ficar aí 1 ano sem usar nada. Fala, mas por quê? Eu não preciso. Como não? Você percebe que a pessoa vai fazendo aqueles joguinhos e no trabalho a gente começa a ver casos de pessoas que elas bebem no trabalho. Elas bebem escondido, usam drogas no trabalho. Elas não conseguem manter um período de tempo sem adquirir aquela droga. E algumas, inclusive, têm abstinência. Você começa a ver trabalhadores, por exemplo, que estão com síndrome de abstinência ao álcool, por exemplo. E aí chega em casa já num quadro mais grave, tremendo, sono frio, que é quando bebe. Amansa. O quanto que isso não traz prejuízo para a pessoa na vida dela, né? Quando a gente fala em diagnóstico, né? Como é o diagnóstico de depressão, doutor, de uma dependência química, existe o transtorno relacionado ao consumo do álcool, né? Ao uso de substâncias, de modo geral. Mas, por exemplo, vamos usar o álcool, que seria o exemplo. Não existe dose segura, mas existe uma dose em que aquilo fale, opa, isso aqui é um sinal de alerta. Qual seria essa? 14 doses de qualquer substância alcoólica na semana. Ou, para um homem, por exemplo, 4 doses num dia. E aí, isso começa se você parar para pensar, os estudos estão apontando e até 1/3 da população fez algum tipo de critério para aquele alerta ou até uma coisa mais progressiva. Mas se você parar para pensar, quantas vezes a pessoa não vai, de repente, numa balada e em 2 horinhas lá tomou 5 doses de algo, né? Uma bebida com energético, alguma coisa assim, né? Então é muito frequente isso. E se for só de fim de semana, causa dependência, ainda que seja uma dose maior dentro de uma balada, por exemplo? Lembra que eu falei do impacto que a pessoa tem na vida dela, né? Se ela falar, tomo sábado e domingo. Quanto que você toma no sábado e domingo? Porque lembra que eu falei das 14 doses na semana? Para você começar, para um homem, né? Para começar a ter, por exemplo, algum indicativo. Quanto que você bebeu na balada no sábado? Porque você pode ter bebido 5 doses de cerveja, 5 latas de cerveja ali no sábado, mais umas 9 de repente no domingo. Fim de semana muitas vezes começa na sexta-feira. Quando você vê, você já está bebendo um uso que é um uso nocivo, um uso de risco. Entendeu? Isso que significa que a pessoa é dependente? Está atrapalhando necessariamente a vida dela? Ainda não. Mas ela pode, naquele dia, pegar o carro alcoolizado e bater o carro, atropelar alguém. A gente sabe dessas histórias, né? São famosas, inclusive. E aí, você acha que esse é um uso problemático ou não? Quais os riscos dos jovens, quanto mais cedo começar a
né, a consumir o álcool ou até uma dependência química de alguma droga, efetivamente, que seja a maconha, porque a maconha hoje ela não é regulamentada no país, sim, mas parece que ela é regularizada entre os jovens, entre a galera que usa, né? Aí o pessoal fala, não, mas maconha tudo bem, você fica numa vibe boa, tranquila, como é que é isso? Qual é o risco real desse uso prematuro, principalmente, no futuro? Você sabe que você começou a falar, me lembrou muito consultório. Quando eu vou começar a conversar com o paciente, né? Eu pergunto, você faz o consumo de álcool, drogas? Não. E maconha? Maconha não virou mais droga. A maconha você pergunta à parte, porque para eles não é. Cigarro e maconha. Mas mas eu vejo isso muito acontecer, por isso que eu trouxe. Mas isso é muito comum. Você falou, nossa, é meu consultório, é prática clínica mesmo, porque... É assim, e o problema a gente tem que entender todo um lobby que está por trás. Cada vez o consumo de cigarros, por exemplo, diminuiu. E o que começou a crescer? Maconha e os vapes, né? Sim, isso também. E quem está consumindo vape? São os jovens. Sim, super danoso. Então, químico, super danoso. Você tem, as pessoas falam, não tem. Tem nicotina, tem todas aquelas substâncias. A maconha, ela também está muito associada a transtornos mentais. Hoje, obviamente, pelo incremento do canabidiol, todo o seu potencial medicamentoso, fala-se do cannabis medicinal, as pessoas, elas colocaram tudo no mesmo rol de coisas. Elas acabaram não conseguindo dividir, e aí existe, obviamente, interesse por conta disso, mas você não consegue dividir o que, de fato, é o canabidiol, uma cannabis medicinal, né, do que é a maconha, do que é o skunk. E aí os adolescentes vão usando esses estudos para argumentar o uso deles. Exatamente. Aí aumentou o risco de esquizofrenia, aumenta o número de internação psiquiátrica, aumenta o transtorno bipolar, aumenta a depressão, aumenta problemas relacionados ao trânsito. Então, acidentes automobilísticos muito associados não só ao consumo de álcool, como o uso de droga, como maconha.